Fala pessoal, vamos entrar agora numa parte mais moderna da física, estudar a física nuclear. Vamos começar com uma introdução e depois falar dos decaimentos alfa, beta e gama. Bom, a física nuclear ela estuda o núcleo atômico. Você estuda o átomo, certo? Só que com interesse maior no que acontece dentro do núcleo atômico, principalmente em núcleos que são instáveis. Bom, os átomos, como você já viu um pouco na física e muito na química, são compostos de três coisas principalmente, né? Você tem ali os prótons, que são partículas positivas, têm cargas positivas, e dentro desse núcleo atômico, junto aos prótons, você tem os nêutrons, que não possuem carga, carga zero. Tá? Então você vê que como o núcleo atômico possui próton e nêutron, no geral você vai ter uma carga positiva dentro do núcleo. Ao redor, como se fosse uma nuvem, você vai ter cargas negativas, chamadas de elétrons. Essas cargas elas ficam orbitando ali ao redor, como se fosse uma nuvem ao redor, tá? E como você já deve ter ouvido falar, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então você vai ter a carga negativa dos elétrons sendo atraídas pelas cargas positivas dentro do núcleo atômico, dos prótons. Então, por haver essas cargas diferentes, os elétrons são atraídos e ficam ao redor. É mais ou menos assim, a grosso modo, como você vê o Sol no meio com um monte de planeta ao redor. Todos eles são atraídos pela gravidade. Nesse caso, é um pouquinho diferente, tem a ver com a parte elétrica. Tá? E os átomos são muito mais leves do que os prótons e os nêutrons, muito mais leves. Aqui é uma representação gráfica, né, bem simples, com prótons e nêutrons aqui dentro do núcleo, e ao redor você tem os elétrons. Normalmente, no núcleo atômico, ali no átomo estável, você tem um número de prótons igual ao de elétrons. Então, se você tem um átomo ali com 10 prótons, normalmente você vai ter 10 elétrons. Se você tiver com 50 prótons, normalmente você vai ter 50 elétrons. Isso quer dizer que o átomo ele é neutro. A neutralidade não significa ter nêutrons apenas, significa ter o mesmo número de prótons e elétrons, tá? De carga positiva e de carga negativa. Se forem iguais, é nêutron. Se por acaso você tiver mais prótons, você vai ter o íon positivo. E se você tiver mais elétrons, você vai ter o íon negativo. Tá? Então não são mais nêutrons. Não são mais nêutrons, possuem cargas positivas a mais ou cargas negativas a mais. Olhando agora para a tabela periódica, o que você vai ter é o seguinte. Quando você olha lá na tabelinha, por exemplo, hidrogênio, você vai notar que você tem o H do hidrogênio, 1 lá em cima, e o nome dele, né? E 1,008 embaixo. Vamos olhar primeiro para o 1 em cima. Esse 1 em cima significa número atômico, que é representado pela letra Z. O número atômico só quer dizer o seguinte, é o número de prótons que o elemento tem. Então, no caso do hidrogênio, 1 significa que ele tem um próton só. Se você olhar o próximo na tabela periódica, que é o hélio, você vai perceber que o hélio ele tem o número 2, o que significa que ele tem dois prótons. Tá? Então, é um outro elemento diferente do hidrogênio. Se você avançar mais na tabela periódica, você vai ter, por exemplo, o carbono. E o carbono tem 6 aqui em cima. Isso quer dizer que ele tem o número atômico Z igual a 6. Isso quer dizer que ele tem 6 prótons. Ele é mais pesado que os anteriores, com certeza. Tudo bem? Uma outra opção que você tem aqui de visualizar isso, normalmente quando você mexe ali na parte mais de exercício e tal, é quando você vê, por exemplo, H1 embaixo. Esse 1 pode estar tanto embaixo na direita como embaixo na esquerda, não faz diferença. Esse 1 aqui embaixo significa justamente o número atômico Z, ou seja, o número de prótons. Por isso que no hélio você vê 2 embaixo, porque o hélio tem 2 prótons, e o carbono 6 embaixo, porque ele tem 6 prótons. Além do número atômico, você também tem o número de massa, né? Também conhecido por massa atômica, que é a letra A. Essa massa atômica é o que aparece embaixo, lá na tabela periódica do elemento. Tá? Então, quando você olha aqui, por exemplo, hidrogênio 1,008, cara, 1,008 é praticamente 1. Você arredonda para 1. Isso quer dizer que a massa atômica do hidrogênio é 1. E a massa atômica nada mais é do que a soma de prótons e nêutrons, o que está no núcleo. Então, como o hidrogênio só tem um próton e a massa dele é 1, ele não tem nêutron. Essa é a massa total dele, 1. Mas quando você olha o hélio é diferente. Observe que o hélio tem 4,0026, ou seja, aproximadamente 4. Isso quer dizer que o hélio tem uma massa atômica, ou seja, a soma de prótons com nêutrons de 4. Então, repare que se ele tem 4 de massa total e ele tem 2 de próton, isso quer dizer que ele tem 2 nêutrons. Por que 2 nêutrons? 2 prótons
mais 2 nêutrons vai dar quanto? 4. Então, isso é a massa total de prótons com nêutrons. O carbono, bom, o carbono tem 12,011, que é 12. 12 de massa total de prótons e nêutrons, ou seja, a massa atômica A, e 6 de prótons. Isso quer dizer, então, que ele tem quanto? Que ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, que no total dão 12. Então, quando você olha a representação igual ao anterior que você viu ali, você vai ter o H11, porque o hidrogênio tem um próton e um de massa. Esses números podem tanto estar na direita como na esquerda, não faz diferença. Hélio, 2, 4. Por que 2, 4 aqui? Porque ele tem 2 prótons e 4 de massa total. E o carbono tem 6 prótons e 12 de massa total, de massa atômica. Tá? Quando você olha para o átomo ali na tabela periódica, você já consegue entender o que é o número atômico Z e o que é a massa atômica A. De cara você já consegue, mas você não tira daí uma informação, que qual é o número de nêutrons. Você sabe até qual é o número de elétrons, mas o de nêutrons não. Por quê? Olha para o hidrogênio. O hidrogênio tem 1 de próton. O átomo equilibrado, o átomo que ele é neutro, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, com certeza, nesses três caras aqui, você vai ter que, se tem um próton, isso quer dizer que você tem um elétron de hidrogênio. Se você tiver 2 prótons no hélio, isso quer dizer que você vai ter 2 prótons no hélio, 2 elétrons no hélio. E se você tiver 6 prótons no carbono, quer dizer que você também tem 6 elétrons no carbono. Tá? Agora, como é que eu vou saber o número de nêutrons? Isso só tem um jeito, você subtrair a massa atômica, ou seja, o número de prótons mais nêutrons, pelo número de prótons. Aí vai sobrar só o número de nêutrons. Bom, aqui é só fazer uma subtração. Se você olhar aqui, ó, se você pegar o A, que é a sua massa atômica, e você subtrair pelo Z, que é seu número atômico, o que você vai ter? 1 menos 1, que dá 0. 0 porque não tem nêutron. Se você pegar aqui o hélio e fazer a subtração 4 menos 2, vai ter o quê? 2. Por quê? Porque você vai ter 4 menos 2, total menos o número de prótons, vai te dar só o número de nêutrons, que são 2. E no carbono é a mesma coisa. 12 menos 6 dá 6. São 6 nêutrons. Então aqui, por exemplo, você tem um próton, um elétron e nenhum nêutron. 2 prótons, 2 elétrons e a subtração dá 2 nêutrons. E aqui você vai ter 6 prótons, 6 elétrons e a subtração dá 6 nêutrons. Você vê no caso do hidrogênio uma coisa peculiar. Ele é um elemento que tem um próton, nenhum nêutron e um elétron. Então ele é bem simplesinho, bem pequenininho. Só que não existe só esse hidrogênio. Existem os isótopos. Você deve ter ouvido falar essa palavra de elementos radioativos. O isótopo radioativo, o isótopo do urânio. O que é um isótopo? É uma outra configuração existente do elemento químico. Vamos olhar, por exemplo, aqui para o hidrogênio. O hidrogênio mais simples que você tem, o que é 99,99% da natureza que você encontra, é o hidrogênio chamado, apelidado de prótio. Tá? O prótio é um tipo de hidrogênio bem simplesinho. É o hidrogênio que tem essa bolinha vermelha aqui. Ó. Ele tem um próton e o elétron ali em volta, só. Só tem isso. Então, por isso que ele é H11, porque ele tem um próton, um de massa e nenhum nêutron. Existe um tipo mais raro, chamado deutério. Tá? É bem mais raro, você encontra muito pouco ele por aí, o deutério, que ele é um pouquinho diferente, mas ele continua sendo hidrogênio. Ele tem um próton, em vermelhinho, e um nêutron, aqui em preto, mais o elétron em volta. Por isso que você vê aqui H1. Por que 1? Porque ele tem um próton. 2. Por que 2? Porque ele tem o próton e o nêutron. Então ele tem 2. Tanto que se você subtrair 2 de 1, você vai ter o quê? 1. Que significa que ele tem um nêutron. Existe um elemento, um isótopo mais raro ainda, muito mais raro ainda, que é o trítio. Esse trítio ele é radioativo, inclusive. Então ele é um elemento radioativo, um isótopo do hidrogênio muito raro. O trítio ele tem uma diferença ainda. O trítio ele é H13. Se você perceber, ele tem um, porque ele é o hidrogênio, certo? Mas ele tem 3 em cima. 3 menos 1 dá quanto? 2. Isso quer dizer que ele tem 2 nêutrons, com mais 1 aqui ele tem 3 o quê? 3 de massa atômica, massa total. Por isso que é 3 aqui em cima. 2 nêutrons e 1 próton, bem diferente dos anteriores, certo? O que você percebe nos isótopos? Que eles sempre vão ter um embaixo aqui. Por quê? Porque todos são hidrogênio.
Então, o que diferencia um elemento de outro na tabela periódica? O que diferencia é sempre o número de prótons. Então, se um elemento, por acaso, ele tem o número de prótons 1, é porque ele é hidrogênio. Se for 2, 2 não é mais hidrogênio. Um elemento que tem 2 prótons já deixou de ser hidrogênio. Ele é o hélio. E assim por diante. Então, cada elemento é diferenciado um do outro, não é pelo número de nêutrons, como você está vendo aqui, que vai mudando. Mudou o número de nêutrons, mas não mudou, continuou sendo hidrogênio, isótopos dele. Mas quando você muda o número de prótons, aí sim, você vai ter um novo elemento. Bom, você reparou também que, coincidentemente ou não, a gente tem ali que o hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons, massa atômica 4. O carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons, massa atômica 12. No caso aqui, a gente tem números iguais de prótons e nêutrons nos dois casos. Isso sempre acontece? Não. Na verdade, não. Na maioria das vezes, isso não acontece. Se você olhar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o bromo, Br. O bromo tem número atômico 35, então quer dizer que ele tem 35 prótons. O bromo ele tem 79,904, arredondando, 80 de massa atômica. Isso quer dizer que o bromo eu posso escrever também Br, 35, que é o número de prótons, e 80, que é o número de prótons mais nêutrons. Certo? Agora, repara, eu sei que ele tem 35 de prótons. Vamos subtrair a massa total aqui atômica, certo? 80 menos 35. Se fizer essa subtração, A menos E, massa atômica menos número atômico, você vai ter 80 menos 35 igual a 45. Então, isso quer dizer que o bromo ele tem 35 prótons e 45 nêutrons. Então, ele tem muito mais nêutron do que próton. É um outro tipo de elemento. Ele tem mais nêutron do que próton. E é claro, como ele é um elemento neutro, ele tem 35 elétrons, igual de prótons, cargas iguais. Bom, existem também íons. Vamos falar agora um pouco sobre eles. Repara aqui, eu escrevi do lado esquerdo, que no nitrogênio eu tenho 7 prótons e 14 de massa. Isso quer dizer que 14 menos 7 são 7, o quê? Nêutrons. Então eu tenho 7 prótons, 7 nêutrons e 14 de massa total. Esse nitrogênio, ele tem um menos 3 aqui. Muito cuidado. Menos 3 não quer dizer que ele tem, por exemplo, menos 3 elétrons. Não. Ele quer dizer que ele é negativo de 3. Ele é mais negativo. O sinal negativo quer dizer que ele é mais negativo. Então é o seguinte, se esse cara tem 7 prótons e ele ganhou mais 3 cargas negativas, ele ganhou 3 elétrons. Então isso quer dizer que se você esquecer esse 3 aqui, esse menos 3, ele teria 7 prótons e 7 elétrons. Seria neutro. Mas como ele é negativo de 3, isso quer dizer que ele tem 7 elétrons mais 3 elétrons. Ele é mais negativo 3 vezes ainda. Então você vai ter 7 mais 3, 10. Então esse átomo aqui, ele tem 7 prótons e 10 elétrons. Então por isso que ele é negativo de 3, porque ele tem 10 elétrons. Já o alumínio, você vê que está escrito mais 3. Novamente, não confunda isso achando, então ele tem 13 prótons mais 3, 16 elétrons. Não, não é isso. Ele é um íon positivo, não negativo como o anterior. Como ele é um íon positivo, quer dizer que ele é mais positivo do que negativo. Então, se ele tem 13 prótons, se ele está positivo, é porque ele perdeu quantos elétrons? 3. Então, como é que eu sei o número de elétrons aqui? É só eu pegar 13 menos 3, que vai dar 10. Isso quer dizer que ele tem 13 prótons e 10 elétrons. Por isso que ele é positivo. Porque ele tem 13 prótons e 10 elétrons. Ele tem 3 prótons a mais do que elétrons. Ou seja, esse 3 a mais está simbolizado aqui em cima. Então eu tenho o íon negativo e o íon positivo. Só de olhar os números aqui em cima, eu sei que esse cara é negativo e esse cara aqui é positivo. Quando não tem nada é porque é neutro. Tá? Então, novamente, veja que a gente pode escrever tanto o AZ do lado direito e do lado esquerdo, tudo bem? Não tem nenhum problema. Agora vamos aos decaimentos, tá? Bom, o decaimento é o seguinte, o decaimento radioativo é quando você tem um elemento em que ele pode mudar. Ele pode mudar e virar outro elemento ou não. Mas o problema dele é que ele é instável. E o elemento instável, ele não fica bem com ele mesmo. O que ele vai fazer, basicamente, é jogar fora alguma coisa. Ele pode jogar energia fora, ou ele pode jogar partícula fora, ou até os dois. Dependendo da estabilidade do que ele é, ele pode jogar fora energia, ele pode jogar fora alguma partícula, ou mais de uma partícula, e ficar um pouquinho mais estável. Isso pode demorar segundos, como pode demorar bilhões de anos fazendo isso. Então a gente tem 3 tipos de
decaimentos alfa, beta e gama. Tá? Vamos primeiro para o alfa. Decaimento alfa, letra grega alfa, como era de se esperar. Um elemento que está instável, ele pode ficar mais estável fazendo uma coisa. Ele pode jogar fora 2 prótons e 2 nêutrons. Está vendo essa figura aqui? Ó? Eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons. Então, imagina um elemento que ele é pesadão, ele é grande e tal, e ele está instável. O que ele pode fazer para ajudar ele mesmo? Ele pode jogar fora 2 prótons e 2 nêutrons. Só que você vai lembrar de uma coisa. Quem é o elemento que tem 2 prótons na tabela periódica? É o hélio. É justamente o hélio, que tem 2 prótons. O número atômico Z é igual a 2. E ele tem também 2 nêutrons. Então, 2 nêutrons com 2 prótons, eu tenho 4 de massa total. Isso é uma partícula alfa. Então, o apelido que a gente dá para ele é partícula alfa, que nada mais é do que um núcleo de hélio, sem os elétrons. Se você observar, então, ó, a gente pode escrever da seguinte forma. H é hélio, né, que a gente sabe que é o hélio, 2 de próton e 4 de massa total. Por quê? Porque são 2 prótons mais 2 nêutrons, que dá 4. Ou você escreve assim, mas normalmente você vai ver escrito o quê? Alfa. Por quê? Porque a gente chama de partícula alfa. 2, 4 também. Se tiver só alfa, sem o 2, 4, não tem problema nenhum. É a mesma coisa, tá? Então, se você olhar aqui graficamente, esse desenhozinho, você vai ver que você tem um núcleo, é um núcleo que está instável. Um monte de próton e um monte de nêutron. O que ele vai fazer? Como ele quer ficar mais estável, ele vai jogar alguma coisa fora. O que ele vai fazer? Ele vai jogar a partícula alfa fora, ou seja, 2 prótons com 2 nêutrons. É o núcleo do hélio. Ele está jogando isso fora para ficar um pouco mais estável depois. Vamos pegar um exemplo aqui de um cara que você conhece, já ouviu falar com certeza, que é o urânio, né? Aquele elemento radioativo perigosíssimo, né? O urânio. No caso, o urânio 235. O 235 significa que é a massa atômica dele, é a soma de prótons e nêutrons. Então, o urânio 235 tem 235 prótons e nêutrons somados. Então, a gente sabe que o urânio ele tem a massa atômica 235 e o urânio ele só é urânio, a gente sabe que ele é urânio porque ele tem um número atômico Z igual a 92. O urânio tem 92 prótons. Se tiver mais ou menos, já não é mais urânio. O urânio tem que ter 92. Bom, como ele é instável, ele vai jogar fora alguma coisa. Nesse caso específico, ele está jogando fora uma partícula alfa. Então, repara, eu tenho aqui, ó, do lado esquerdo, urânio. 235 é a massa atômica. 92 é o número atômico. Setinha está indicando que ele vai sofrer um decaimento. Tá? Então, ó, o urânio vai decair. Ele vai jogar fora uma partícula alfa. Então, ele vai perder, desses 92, vai perder 2 prótons. E de 235 de massa total, de soma de prótons e nêutrons, ele vai perder 4. Então, aqui vai ter 4. O que vai sobrar dele? Então, você vai ver que isso é muito simples de fazer. Muito simples de fazer. Pega urânio, subtrai 2,92. Vai sobrar quanto? 90. Pega urânio, subtrai de 235, 4. Vai sobrar quanto? 231. Isso quer dizer que não é mais urânio. Isso quer dizer que é o tório. Tório 231. TH. Tório. O tório, ele não é mais 92. 92 era urânio. Quando virou 90, passou a ser o tório. E o tório, nessa configuração, ele tem 231 de massa atômica, ou seja, de prótons e nêutrons. Então você vê que no decaimento o urânio decaiu em outro elemento chamado tório, perdeu o número de prótons, perdeu também nêutrons, né? Perdeu o quê? Exatamente isso aqui, partícula alfa. Então, olhando aqui graficamente, é a mesma coisa. Ó. Eu tenho aqui o urânio 235, certo? Ele é grandão aqui, com um monte de prótons e nêutrons. Ele decai, ele passa a ser o tório 231 em 90, ele perde uma fatia dele, um pedacinho dele. Por quê? Porque ele jogou fora, ó, quem? A partícula alfa. Ao perder 4 de massa, 2 prótons e 2 nêutrons, ele fica menorzinho e vira o tório. Não é mais urânio, fica um pouquinho mais estável. Tá? Bom, vamos olhar também um outro exemplo aqui, que é o plutônio, que você também já ouviu falar. Plutônio 239 é um outro elemento radioativo. O plutônio ele tem 94 de número atômico, ele tem 94 prótons. E tem 239 de massa total, de massa atômica, ou seja, prótons mais nêutrons. Setinha está dizendo que ele vai decair. Ao decair, ele vai jogar fora o quê? Uma partícula alfa, ou seja, vai perder 2 prótons e 4 de massa total. E se você fizer a subtração, 94 menos 2 dá 92.
239 menos 4 dá 235. Logo, eu vou ter o urânio 92. Por quê? Porque é urânio. Lembra? Mudou 94 para 92, mudou o elemento. Agora passa a ser 92. Você já viu antes que 92 era o quê? Que era o urânio. Então, é urânio 92, 235. Número de prótons e número de massa. Decaimento beta. Agora a letra grega mudou. Agora é beta. É uma outra forma de você poder fazer um núcleo que está instável ficar um pouco mais estável. Aqui eu botei entre parênteses mandrake, né? Tem uma jogada, uma esperteza, uma malandragem. Tem um mandrake ali, ó, que o núcleo pode fazer para tentar ficar mais estável. Uma coisa que você tem que ter em mente aqui é a conservação. Você vê lá a conservação da energia, você vê a conservação da massa, a conservação da carga elétrica. Isso é importante na física, né? Você vai ter a conservação da carga elétrica. Uma coisa que você tem que saber é, eu não posso transformar algo positivo em algo neutro. Por quê? Porque eu estou perdendo carga. Isso não pode acontecer. Eu não posso pegar uma carga positiva e virar nada. Eu também não posso pegar uma coisa que não tem carga e transformar em carga positiva, por exemplo. Isso não pode acontecer. Eu não estou conservando a carga se eu fizer isso. Eu não posso sumir com uma carga. Eu não posso fazer uma carga aparecer do nada. Entendeu? Então, eu sempre tenho que ter um equilíbrio. A gente vai ver agora como é que isso vai acontecer. Olha a seguinte transformação que a gente tem aqui no decaimento beta. A gente pode fazer um nêutron virar próton. Aí você já vai pensar, peraí, o nêutron é neutro. Então ele não tem carga. Se esse troço virar um próton, ele vai passar a ser uma partícula mais ou menos do mesmo peso, mas que tem uma carga. Como que ele pode ter uma carga se ele não tinha antes? Isso só pode fazer efeito se você pagar um pedágio. Isso vai ter um custo. Tá? Então repara, nêutron não tem carga elétrica. Mas se ele virar próton, ele vai ter que ter uma carga elétrica. Então, do nada vai aparecer uma carga elétrica. Isso não pode acontecer. Certo? Existe um jeito de eu contornar isso. Existe um custo que eu posso pagar. Se uma coisa que não tem carga é neutra passar a ter carga positiva, como é que eu faço para equilibrar uma carga positiva? Eu tenho que deixar no 0 a 0. Eu tenho que ter uma carga negativa junto. Se eu tiver um próton, eu posso equilibrar esse próton positivo com um elétron. Concorda comigo? Eu vou ter um próton com elétron, eu vou ter neutro, eu vou ter 0 a 0. Se eu tiver 5 prótons e 5 elétrons, o que eu vou ter? 5 prótons com 5 elétrons, eu vou ter 0 a 0. Ninguém está ganhando de ninguém. Então, pensa, se eu tenho um nêutron e eu transformo em próton, o que eu faço para poder fazer ele ficar com uma carga neutra de novo? É só eu ter uma carga negativa, e aí que vai entrar a partícula beta negativa. Ao transformar um nêutron em próton, eu faço aparecer uma carga positiva do nada. Como é que eu faço um contrabalanço disso? Eu faço também aparecer uma partícula beta negativa, porque aí vai ter uma carga positiva aparecendo junto com uma negativa. Logo, positivo com negativo dá zero. Então, eu continuo tendo neutralidade, que é o que interessa. Assim, a carga é conservada. Agora, o que é essa partícula beta menos? O que é isso? Quem é esse cara? Você conhece ela muito bem, tá? E ela é o elétron. Ela nada mais é do que elétron. Mas peraí, então o que eu chamo de beta negativa é um elétron? Sim. É um apelido que você dá no decaimento beta. Quando você tem um nêutron que se transforma em próton, ele gera também o quê? Um elétron, porque o positivo do próton com o negativo do elétron fica no 0 a 0 e fica neutro. Então, uma obrigação de quando você transforma nêutron em próton é gerar também um elétron. Só que esse elétron tem um apelido. Qual é o nome dele? Beta negativa. Beta menos. Tá? Bom, só que tem um detalhezinho aqui. Você, quando faz isso, ainda tem uma sobra de energia ali, ainda tem uma partícula que vai aparecer. Tá? Então, o núcleo vai expelir também uma partícula chamada antineutrino do elétron. É parecido com um Vzinho aqui, tá vendo? É uma barra em cima. A barra significa só que é antipartícula. Tá? Então, é uma antipartícula, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, que possui uma massa muito pequena. O antineutrino do elétron, ele nada mais é do que uma partícula ridiculamente pequena. Se o elétron já é muito pequeno, é como se fosse uma maçã ali, uma maçã, e como se o Maracanã fosse um próton. Sim, é muito diferente. Então, um elétron é muito menor do que um próton. É muito menor e muito mais leve. Tá? Só que o neutrino é 500 mil vezes, e o antineutrino são 500 mil vezes menor do que o elétron. Então, é uma coisa tão pequena, tão leve, que praticamente não tem nem massa. É difícil de você detectar, é super, mega difícil de você conseguir detectar a presença de um neutrino, tá? E de um antineutrino.
Repara que essa letra aqui, grega, ela parece um V, mas ela não é um V. Tá? Ela não é um V, ela é como se fosse o nosso N, grego, na verdade, né? Assim como tem alfa, beta, gama e tal, você tem também o nu, ou em alguns lugares você vai ver também a fonética ni, nu ou ni, tanto faz. Na verdade, é uma coisa que parece um Vzinho, tá? Mas não é um Vzinho, é a letra grega chamada nu ou ni, que aqui a gente vai chamar de antineutrino do elétron. Bom, recapitulando, se você olhar aqui então para essa transformação, para esse decaimento, você vai perceber o seguinte. No lado esquerdo, eu tenho um nêutron. Nêutron, aqui embaixo, é zero. Por quê? Porque o nêutron não tem número atômico. O nêutron não tem próton. Como é que o nêutron vai ter próton? Ele é neutro, não tem próton. Então, embaixo é zero. Só que ele tem massa dele mesmo. Então, por isso que é um aqui em cima. Setinha está indicando que é um decaimento. Ele vai se transformar em quê? Num próton. Já o próton tem. O próton tem número atômico Z. Por quê? Porque é o próton. Ele mesmo. Ele mesmo tem o número atômico dele próprio. Óbvio. Então, o próton tem 1 de número atômico e 1 de massa total. Então, você está reparando uma coisa aqui. O nêutron, que era zero, virou 1. Por quê? Porque ele passou a ter um número de próton que não tinha antes. Só que a massa não muda. Por quê? Bom, porque ele tinha um número de massa que era dele próprio, que ele troca. Ele deixa de existir esse número de massa, deixa de existir esse nêutron, mas passa a existir o próton. Então passa a ter também um número de massa. Só transformou o nêutron em próton. Antes tinha número de massa 1, a massa atômica ali, né, e passou a ter a massa atômica 1 também, porque você continua tendo uma coisa pesada. Continua tendo um próton depois de um nêutron, não muda nada. Mas beta negativo. Porque lembra, se você do nêutron gerou uma partícula positiva, você gera uma negativa. E esse cara é o beta negativo, que a gente sabe que é um elétron. Mas o antineutrino do elétron. Não se preocupe tanto com o antineutrino do elétron. Não se preocupe muito com isso. Lembra que ele existe lá o cara e tal, mas o importante é você entender que o beta negativo aparece aqui e a razão dele aparecer é porque existe um positivo. E positivo com negativo dá neutro, como tem que ser aqui. Tá? Vamos pegar um exemplo prático do cobalto, o cobalto 60. O cobalto 60 ele tem, então, um número total, né? Ele tem a massa atômica, a soma de prótons com nêutrons de 60. Ele é muito instável e ele sofre decaimento beta negativo. Então, observa, esse cara, o cobalto, ele tem 27 de número atômico, ele tem 27 prótons, tá? E ele tem 60 de massa total. Isso quer dizer o seguinte, se eu olhar para ele e sabendo que ele vai fazer um decaimento beta negativo, então vamos olhar, setinha decaimento. Se ele tem um nêutron que vira próton, o que vai acontecer com esse número de prótons? Vai aumentar. Por quê? Porque se ele tinha um nêutron que vira próton, ele passa a ter mais um próton. Então, de 27, ele aumenta 1 e vai para 28. Só que lembra, se ele tinha 60 de número total de prótons e nêutrons, se você perde um nêutron, se você deixa de ter um nêutron, 60 passa a ser 59. Só que como você converteu, transformou um nêutron em um próton, você vai somar mais um. Então, 59 mais 1 dá 60. Então, você percebe que não muda nada. Porque se você perde um nêutron de um lado, você ganha um próton do outro. Então, olha como é que é fácil, na verdade. Por mais que seja complicado o todo entender tudo o que está acontecendo, claro, é física nuclear, mas você consegue entender que isso aqui não é tão difícil de fazer. Por quê? Porque não muda nada em cima. Você perde um nêutron e ganha um próton, continua 60, não muda nada. E aqui embaixo, se você tinha 27 e você passa a ter um próton, você aumenta para 28. Pronto. Você deixa de ter um cobalto, 2760, e passa a ter uma coisa que tem 28 embaixo. Então, se é 28, não é mais cobalto. O cobalto tem quanto? 27. Mudou para 28, já não é mais cobalto, passa a ser o níquel. Tá? Então, agora a gente tem o níquel. Então, o cobalto agora, ele vira o níquel, que tem 28 no número de próton, e 60 no total, de massa atômica. Tá? Então, não temos mais o cobalto, temos o níquel. Junto com isso, para equilibrar esse próton aparecendo, a gente tem o quê? Uma partícula beta menos. Isso vai equilibrar o número de prótons. A gente vai ter agora próton positivo, beta menos negativo, fica no 0 a 0, então a gente não acrescentou nenhuma carga. E, agregado a eles, a gente tem o quê? Também o antineutrino do elétron. Vamos olhar agora o decaimento beta positivo. Tá? No beta positivo, agora é o contrário. Eu tenho um próton que vai virar um nêutron. Tudo bem? Então eu tenho uma coisa que tem carga positiva, que é o próton, e ele deixa de existir dando lugar ao nêutron. Só que o nêutron não tem carga.
Você não pode simplesmente perder a carga do próton, lembra? Você tem que conservar a carga. Próton virou nêutron, beleza. Só que ele pode deixar de ter carga? Não, essa carga tem que ir para algum lugar. E é nessa que vai aparecer o quê? Agora a partícula beta positiva, beta mais. Agora, o que é essa partícula beta positiva? Um erro que você vai cometer é você assumir que ela é um próton. Não vai fazer muito sentido isso, por quê? Pensa, eu tenho um próton que vai virar um nêutron. Eu vou transformar um próton e um nêutron em mais um próton? Como é que um próton vai virar um próton também e ainda mais um nêutron? Não tem como. Próton é uma partícula muito grande e pesada. Isso não vai acontecer. Não faz sentido um próton gerar um próton. Tá? O que realmente vai acontecer aí? Bom, o que é essa partícula beta mais, beta positiva? As partículas têm uma coisa chamada antipartícula. Então, cada partícula tem uma antipartícula, que é uma partícula com características contrárias a ela. Entre aspas, ao contrário. Então, se existe um próton, existe um antipróton. Se existe um nêutron, existe um antinêutron. Se existe um elétron, existe um antielétron. E é aí que vai entrar essa partícula beta positiva. Essa característica ao contrário, invertida, é o contrário. Vamos pegar, por exemplo, o que a gente vai ver agora, que é justamente o quê? O elétron. Pega o elétron. Qual é a carga dele? Negativa. Pega o elétron com carga negativa. Qual seria o antielétron? Qual seria o elétron com característica ao contrário? Seria o elétron ter carga positiva ao invés de negativa. Olha que doideira. Então eu tenho um elétron que ele passa a ter carga positiva. Isso é possível? É. Isso é uma antipartícula do elétron, é um antielétron. Esse antielétron tem um apelido. Tá? O elétron carga positiva a gente chama de positron. Sempre que você vir por aí a palavra positron, positron significa que é um antielétron, que é um elétron com carga positiva. Então a nossa partícula beta positiva nada mais é do que um positron. Ele é um elétron, igual era o beta negativo, só que o beta negativo era um elétron mesmo, com carga negativa. Agora no beta positivo a gente vai ter um positron, que é um elétron com carga positiva. Muito louco, né? Com certeza. Mas isso existe. As antipartículas existem, assim como as partículas. Então, repara no que vai acontecer aqui. Você agora tem um próton. A gente sabe que o próton tem 1 de número atômico. Por quê? Porque é um próton. Um próton tem 1 de número atômico. É ele mesmo. E tem 1 de massa atômica, a massa total, porque é a massa dele próprio. 1. No decaimento, o que você vai ter? Você vai ter que ele vai se converter em nêutron, ou seja, uma coisa positiva passa a ser neutra. Ele tinha 1 de número atômico porque ele era um próton, ele deixa de ter esse número, por quê? Porque ele não é mais próton, ele perde o número atômico porque ele não é mais próton, é agora só um nêutron. Tá? E ele mantém a massa atômica total, porque a massa atômica que ele tinha era dele próprio, e ao se converter e virar um nêutron, ele passa a ter uma massa 1 também. Né? Então, 1 não muda em cima, continua sendo uma massa atômica de 1. O que vai mudar é só embaixo. Só que, como esse cara que tinha carga mais positiva passa a ter carga nenhuma, o que vai ter que fazer? O que vai ter que aparecer? Vai ter que aparecer uma carga positiva de algum lugar. E quem vai dar essa carga positiva? É o positron, que a gente falou, né? Que é o elétron carga positiva. Que a gente vai chamar de quê? De partícula beta positiva. Então, eu tenho nenhuma carga aqui, mas eu tenho uma carga mais aqui, que vai ser igual à carga mais de quem? Carga positiva do positron. Que vai ser igual à carga positiva do próton. Então, não mudou. Eu tenho positivo desse lado esquerdo e tenho positivo do lado esquerdo, graças à partícula beta positiva. E junto com eles, eu vou ter sendo expelido também o neutrino do elétron. Você lembra que antes você tinha o antineutrino do elétron? Era uma antipartícula do neutrino. Agora a gente vai ter o neutrino do elétron. Quer dizer, você não vai se preocupar tanto com isso. Tá? Fique tranquilo. Vamos olhar agora um exemplo aqui do nitrogênio. Temos o nitrogênio 12. Tá? O nitrogênio ele tem 7, tá? Ele tem 7 número de prótons. É o número atômico dele. Ele tem 12 de prótons mais nêutrons. Bom, no decaimento, a setinha está indicando que esse cara vai decair e vai ter um decaimento beta mais, beta positivo. Então, pensa, se é um decaimento beta positivo, eu vou ter ali uns 7 prótons. O que vai acontecer com o próton? O próton vai virar nêutron. Se um próton vira nêutron, o que vai acontecer com ele? Ele perde 7, perde 1. Ele perde um próton. Então ele passa a ter somente quantos? 6. Ele perdeu 1, porque ele converteu esse próton em nêutron. Então, uma coisa que tem que observar aqui novamente é,
Se ele tinha 12 prótons mais nêutrons, ele perde um próton, ele passa a ser 11. Mas como ele ganha um nêutron no lugar desse próton, ele volta a ser quanto? 12. Então, em cima nunca muda no decaimento beta. Agora, quando você olha aqui, 7 prótons virando 6 prótons, ele não é mais nitrogênio. Isso você não pode esquecer. Ele deixou de ser nitrogênio. Quem é o elemento na tabela periódica que tem 6 prótons? É o carbono. Então, o nitrogênio decai em carbono. Então, ele passa a ser o carbono, certo? Só que lembra, como ele perdeu prótons, ué, peraí, se ele tem próton, ele perdeu, ele não pode perder próton. Ele tem que conservar a carga. Como é que ele conserva a carga positiva? Ele joga também fora o que? Ele emite também o quê? Uma partícula beta positiva para equilibrar. Agora eu vou ter a mesma coisa que eu tinha antes, porque eu tenho uma partícula beta positiva desse lado também, tá? Mais o neutrino do elétron, que é a sobra que você tem ali, o agregado. Existe uma terceira possibilidade de decaimento beta, chamada de captura eletrônica. Como você pode ver o nome, curioso, assim, é um nome captura eletrônica, é a captura de elétron. A eletrônica tem a ver com elétron, então é captura de elétron. Então, o núcleo atômico vai capturar um elétron ali que estiver próximo, ele vai pegar um elétron e vai jogar dentro do núcleo. Ele vai fundir, ele vai combinar esse elétron de carga negativa com um próton e um elétron de carga negativa com um próton. Qual vai ser a carga que você vai ter no final? Carga negativa com carga positiva vai dar o quê? 0 a 0. Você vai ter um nêutron. Então, esse é um outro caso em que você consegue pegar uma carga negativa, juntar com um próton que tem carga positiva, e combinando ele, você vai ter um nêutron. Então, você vai ter aqui próton, porque é um próton, e 1 porque é massa total, mais o elétron negativo, positivo com negativo vai te dar o quê? Uma partícula neutra, que é o nêutron, que não tem número de prótons, obviamente, número atômico, mas tem a massa 1, porque não mudou do próton para o nêutron. Então você passa a ter isso mais um agregado, mais um excesso que vai ser o neutrino do elétron. Então, na captura eletrônica, o próton absorve o elétron e passa a ser um nêutron. E joga também fora o quê? Um neutrino do elétron. O último decaimento é o decaimento gama. Então, a letra grega, gama. Diferente dos anteriores, que você vê ali, por exemplo, no alfa você expele um núcleo de hélio, que é a partícula alfa, é uma coisa pesada, né? Uma partícula realmente. No beta, você expele ali uma partícula beta mais ou beta menos, um pósitron ou um elétron. Né? No caso do decaimento gama, você não expele propriamente uma partícula nesse sentido. Você expele energia, você expele luz. Tá? Só que é uma luz que não é visível, não é igual a luz que você enxerga. É uma luz também parecida com o que você enxerga, só que é uma luz muito mais energética, com uma frequência muito maior, é outro tipo de luz. É a radiação gama que a gente chama. Tá? Então, núcleos instáveis podem gerar uma energia muito forte, tá? Muito forte. E essa radiação, essa energia é conhecida por radiação gama. É tão forte que é a mais perigosa entre as três, mais do que a beta e mais do que a alfa. Tá? Então, pega o exemplo do galho. Temos o elemento galho, Ga, Ga. Galho 67 ele tem 67 de massa atômica, de massa total. Ele tem 67, significa que ele tem 67 prótons mais nêutrons. Tá? Então, o galho tem 31 de número atômico, ele tem 31 prótons. Esse cara, ele é instável. Tá? Ele é instável, ele não está bem com ele mesmo, ele está instável. O que ele pode fazer para ficar estável? Tem três opções que a gente viu. Ele pode fazer decaimento alfa, beta ou gama. Nesse caso específico, ele vai fazer o decaimento gama. Ele vai emitir raio gama, ele vai emitir radiação gama. Quando ele faz isso, ele joga fora uma boa quantidade de energia, tá? Mas ele não altera a sua estrutura, diferente do alfa e do beta, desses decaimentos. Você vai perceber que ele continua com 31 de prótons e 67 de massa atômica, mas ele continua sendo galho com a mesma quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. Ele não muda. O que vai acontecer com ele é que ele vai jogar fora energia. Esse é o decaimento gama, quando você joga fora a radiação gama. Vamos comparar agora as radiações alfa, beta e gama. Tá? Bom, observe que na partícula alfa, que você tem um núcleo de hélio que é jogado fora. Isso é a partícula alfa, 2 prótons e 2 nêutrons. Ele é grande. Tá? Prótons e nêutrons são partículas muito grandes, são partículas pesadas. E acabam sendo lentas por serem pesadas. Tá? Então, o que você vai ter aqui é que a velocidade, por mais que pareça grande, não é. Você tem uma velocidade de 30 mil quilômetros por segundo.
Isso é somente 10% da velocidade da luz. Não é tanta coisa assim. Já a partícula beta, como ela é um elétron ou um pósitron, né, ela é uma coisa bem mais leve do que a partícula alfa, ela consegue sair com maior velocidade. Então ela tem um maior poder de penetração e alcança ali uma distância um pouco maior e consegue ter uma velocidade muito maior. 270 mil quilômetros por segundo aproximadamente, quer dizer que são 90% da velocidade da luz. É muito rápida. Tá? Já o raio gama é ainda mais rápido. Por quê? Porque o raio gama é luz. Ele é literalmente luz. Então isso quer dizer que ele já sai com a velocidade da luz. Então ele consegue carregar com ele uma velocidade incrível, com uma energia incrível e o poder de penetração dele é absurdo. Tá? Então a velocidade dele é igual à da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo, 100% da velocidade da luz. Então, em termos de perigo, você já consegue perceber que a gama é mais perigosa do que beta e mais perigosa do que a alfa. Bom, sobre penetração, uma partícula alfa ela não percorre 10 centímetros no ar. Né? O ar aqui tem um monte de coisa, oxigênio, nitrogênio, água, tem um monte de coisa misturada aqui. Quando o ar aqui, a nível do mar, você tem o ar aqui e é emitida uma partícula alfa, ela colide com esse ar e não consegue atravessar 10 centímetros. Tá? Então, até uma folha de papel, por incrível que pareça, ela consegue parar uma partícula alfa. Isso quer dizer que as nossas roupas e até a nossa pele ainda conseguem conter a partícula alfa. Ela é perigosa, mas não tanto. Já a partícula beta, ela atravessa 2 centímetros da nossa pele. Cara, 2 centímetros da nossa pele é muita coisa. Ela consegue penetrar com certa profundidade, o que a torna perigosa. Tá? Como é que você para uma partícula beta? Bom, você pode pegar uma plaquinha, uma chapinha de chumbo de 2 milímetros. Claro que se você olhar numa régua, você vai falar, puxa vida, 2 milímetros não é nada, é um negócio pequenininho, sim, mas como é o chumbo, chumbo é muito denso, tem muito próton, muito elétron, muito nêutron. Então, por ser muito denso, ele consegue, com 2 milímetros, ainda parar a partícula beta. Mas se você comparar com o alumínio, que é bem menos denso, você vai perceber o seguinte, que o alumínio, 2 milímetros não é nem de longe o suficiente. Para o alumínio, você tem que ter 2 centímetros, é muito mais. Você tem que ter 2 centímetros de chapa de alumínio para poder parar a partícula beta de maneira legal. Tá? Bom, o buraco fica muito mais embaixo se você falar da radiação gama, porque o raio gama ele atravessa com muita facilidade. Para você ter uma ideia, a radiação gama, o raio gama, ele precisa, para ser parado, de 5 centímetros de chumbo. É uma baita de uma placa de chumbo de 5 centímetros para poder parar, para poder conter a radiação gama. Não é fácil você ter uma chapa dessa grossura. Aí você pensa, e o aço? O aço é o aço, né? Pô, o aço é resistente, o aço. O aço não é nada comparado aos fungos. Se você olhar, o aço precisa de 15 centímetros, de 3 vezes mais. Então, imagina uma placa de 15 centímetros de grossura de aço. Você precisa disso para poder parar a radiação gama, no caso. Tá? Qual é o perigo dessas radiações, especialmente a radiação gama? O nosso corpo, ele tem um DNA, que você já ouviu falar na biologia. O DNA, ele é como se fosse o nosso código. Ali está o nosso código. Se tem uma célula no nosso corpo que está lá velha, que morreu e tal, você tem que fazer ela ser replicada, fazer uma jovem célula aparecer no lugar dela, eu tenho que replicar da forma exata. Se a célula é desse jeito, ela tem que continuar desse jeito, eu tenho que fazer uma célula idêntica. O problema é que quando você destrói o DNA, você danifica ele, você faz ele ser alterado, ser diferente. Quando você vai replicar essa célula para ficar no lugar da outra mais velha, vai ser uma célula diferente. Isso vai gerar um tumor, isso vai gerar câncer. Então você vai ter um câncer, você vai ter um tumor, que ele vai ficar crescendo, crescendo, crescendo de forma descontrolada e com o perigo de se alastrar, de se espalhar. Né? Então, por isso que é perigoso. E é por isso que você vê aí muitas vezes, né, já ouviu falar do caso do Césio, né, e outros casos no mundo, até de usinas também ali que você tem nucleares que tiveram problemas e tal. O que que você tem nisso? Qual é o perigo disso? É que, às vezes, por desconhecimento, uma pessoa pode pegar sei lá, um material radioativo, uma pastilha de raios gama e tal, e botar na mão, achar bonito porque está brilhando, botar no bolso e tal, como já aconteceu na história, casos assim, e é um problema, porque uma radiação dessa ela tem um poder de penetração elevadíssimo. Basta ela ficar um segundo junto de você, próximo a você, que ela pode fazer uma queimadura absurda e ela pode entrar no seu corpo e danificar até o seu DNA.
e te causar câncer por consequência. Então, é uma coisa que você tem que ter muito controle e muito cuidado. Tá? Então, hoje, a gente para por aqui e é a parte introdutória e os decaimentos no nosso estudo da física nuclear. Até a próxima.